Conversar sobre qualquer obra do Wells é basicamente ali falar sobre quem estabeleceu as bases da ficção científica na literatura. Pois é, quem estabeleceu os meios, pelos quais a ficção se manifestou e se manifesta ali até hoje nos livros. Você vai me falar então que você nunca ouviu falar sobre Viagem no Tempo? Pois é, a gente vai conversar sobre esse livro aqui, ó, Máquina do Tempo, do autor. Bora lá? Eu sou o Márcio Júnior, aqui é o Projeto Inocente, teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e HQs. E hoje a gente vai conversar então sobre esse livro aqui do autor Wells. Pra quem não conhece o autor, foi ele quem escreveu O Homem Invisível, Guerra dos Mundos, A Ilha do Dr. Moreau, eu acho que é assim que fala, que é um livro excelente, por sinal, tá? Eu recomendo demais. Vou deixar o livro aqui porque quem me conhece sabe que eu fico falando, com as mãos, então bora lá, Ó, ele realmente estabeleceu bastante coisa ali dentro do gênero da ficção científica, muitas obras, muitos outros autores que vieram depois utilizaram e utilizam e aprimoraram, obviamente, o que ele criou. A história aqui, de Máquina do Tempo, ela não é muito complexa, tá? Na verdade, ela até é simples e curta se você for analisar, mas ela tem várias curiosidades que são bem importantes e que a gente vai conversar aqui. Eu sempre costumo dizer que, na verdade, tratar sobre ficção é falar sobre o que é o mais real dentro da gente, dentro da humanidade, e é falar em si sobre a humanidade, beleza? E aqui é justamente isso, basicamente, o criador da Máquina do Tempo ele vai ser chamado de Viajante do Tempo, tá? Os personagens aqui quase não têm nome, ou quando eles são nomeados são só alguns, beleza? Isso pode representar uma série de coisas, e a maior parte das vezes eles são tratados ali pela profissão que eles têm. Então o médico é chamado de médico, o psicólogo é chamado de psicólogo e assim por diante, beleza? O viajante do tempo é chamado de viajante do tempo. E isso representa, na verdade, uma espécie de despersonificação, tá? Como se fossem arquétipos, e isso tem lógica lá que eu vou explicar um pouquinho depois aqui no vídeo, beleza? Ou tem a possibilidade também de que é apenas como eu posso falar assim, que apenas um deles acaba sendo importante o suficiente e diferente o suficiente, Em uma sociedade ali que é possível que meia dúzia ou 1000, sejam médicos, o viajante do tempo, obviamente, só tem um. Por isso que ele é chamado disso, enquanto os outros é chamado ali pela própria profissão, beleza? Pode ser também uma maneira de fazer essa distinção, Mas vamos seguir aqui que primeiro o Viajante do Tempo ele apresenta um pequeno protótipo ali para esse grupo de pessoas, que é um pequeno objetozinho bem estranho que ele afirma ali ser capaz de viajar no tempo, puxando-se uma alavanca. Antes de seguir explicando a história aqui, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir duas coisas para você. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí porque me ajuda demais, beleza? Isso ajuda o canal a crescer e aí eu consigo produzir melhores conteúdos, mais conteúdos para vocês. Beleza? E aí a gente vai trocando essa ideia sempre juntos. Bora lá então continuar, tá? A teoria do viajante ali do tempo é que a gente tem 3 dimensões conhecidas, X, Y, Z, e o tempo nada mais seria do que, na verdade, uma outra dimensão, nova em questão de conhecimento, beleza? Então a gente tem essas 3 dimensões espaciais, que seria a altura, o comprimento e a profundidade, e teríamos então essa 4ª dimensão, que seria o tempo. A viagem no tempo nada mais é, na verdade, do que uma viagem por essa 4ª dimensão, por essa outra dimensão, que acaba sendo ali uma viagem temporal e não espacial. Ou seja, a máquina ela vai permanecer no mesmo lugar conforme ela for viajando no tempo. Depois de apresentar esse protótipo para esse grupo ali de caras, eles se reúnem, que eles se reúnem ali. Depois de algum tempo, ele acaba apresentando a máquina em si, grande o suficiente que dá para ele sentar e acabar viajando ali no tempo. Quando ele consegue fazer essa viagem no tempo, ele chega ao ano de 802.701. Pois é, pode parecer um pouquinho exagerado esse ano, mas acaba representando basicamente 40 ciclos de anos platônicos, que é basicamente ali a quantidade de anos que a Terra leva para completar uma volta no próprio equinócio, algo assim. Eu não tenho certeza absoluta disso. Ele chega num lugar ali que tem umas espécies de humanoides,
mas não parecem exatamente humanos, tá? Igual a gente aqui. Claramente ali é uma espécie da evolução da espécie humana. Mas eu vou ter que chamar a atenção aqui para o fato de que o termo evolução não é exatamente apropriado, né? Evolução acaba representando algo necessariamente melhor, o que não exatamente o Wells quis propor, tá? Não é exatamente darwiniano de fato, sabe? O correto, então, seria falar uma adaptação da espécie humana, beleza? Ele acaba encontrando uma adaptação da espécie humana. Eu vou falar evolução, mas já tenho noção aí que tem essa ressalva. Belezinha? Vamos continuar. Então ele acaba conhecendo essa raça humanoide que ele chama Eloys, tá? Eles são mais baixos, eles são bem bonitos, mas aparentemente eles não trabalham, eles dormem em bando, eles nem têm casa de fato, eles são mais frágeis, eles comem só fruta e tem obviamente uma linguagem diferente entre eles, né? Que o viajante do tempo acaba aprendendo com o tempo, mas enfim. Aí ele tira essa alavanca da máquina e ele sai para explorar, e quando ele volta para o lugar onde a máquina estava, a máquina sumiu. E ali, ficando por alguns dias, ele passa a observar esse povo que ele encontrou, e ele acaba explorando todo esse lugar, né? E ele descobre, eventualmente, depois de um tempo, que existe uma outra raça ali vivendo debaixo da Terra, e essa raça que ele descobre ser chamado de Morlocks, é uma espécie ali que não gosta de luz, eles são carnívoros, e até mesmo eles são canibalescos, tá? Eles são mais agressivos, mas eles também aparentam ser mais inteligentes. A gente percebe que eles são inteligentes porque eles preparam uma série de armadilhas ali para tentar pegar o viajante do tempo, tá? Quem pegou a máquina do tempo, obviamente, foram eles, né? Aliás, e o que a gente descobre é o seguinte: tem toda uma cidade ali subterrânea onde os Morlocks eles vivem, eles sobrevivem ali. Essa cidade ela tem uma conexão por tubos com a cidade de cima dos Eloi, beleza? Em alguns pontos do livro você vê o viajante do tempo tentando se aventurar nessa cidade subterrânea para descobrir mais sobre os Morlocks, mas ele acaba sendo atacado. Tipo, parece que eles são curiosos, mas também parece que eles estão prontos para atacar o viajante a qualquer tempo, beleza? A verdade é que os Eloi e os Morlocks são diferentes, mas eles guardam alguma semelhança entre si, de um jeito ou de outro. Dá para entender que são adaptações, né, do futuro, adaptações ali do futuro do homem, digamos. Uma espécie de descendentes, né? Beleza. Como eu tinha dito, né, a história em si ali ela não é complexa. O que interessa nessa ficção é justamente entender essa evolução humana. É o cerne ali do livro, né? E é nesse ponto que o Wells ele teve uma sacada genialesca, genial pra caramba. E é genial justamente porque a evolução que ele propõe aqui, que ele propôs com os Eloi e os Morlocks, envolve diversas evoluções distintas, né? Envolve a evolução darwinista, sim, a social, a econômica, a política. Ele uniu tudo isso em uma. E eu vou explicar aqui, beleza? Os Eloi ali, que eles vivem, né, em cima, na cidade de cima, digamos, eles são bem pacíficos, mas eles são muito frágeis, como eu tinha dito, né? É como se realmente fosse uma espécie de decadência humana, enquanto os Morlocks, que estão trabalhando lá debaixo da Terra, eles ficam ali, mas eles também têm alguns tipos de fragilidades. Simplesmente o que aconteceu em uma passagem de tempo gigantesca, porque como eu disse aqui o ano é de 802.701, o que aconteceu é que a classe alta, que não precisava trabalhar, ela ficou com a parte de cima da cidade, enquanto a classe baixa ela foi relegada ali ao subterrâneo, entendeu? O que dá para se imaginar, na verdade, é que a cidade se expandiu ao ponto ali de fazer com que as fábricas e as indústrias tivessem que ficar no subterrâneo e, obviamente, os trabalhadores tiveram que ficar lá. O que acontece, né, é que esse aspecto social, digamos, contribuiu para essa evolução, para essa modificação humana. Ou seja, não só a biologia, mas o aspecto social também contribuiu para isso. Beleza? Porque os humanos do subterrâneo, ou seja, a classe baixa trabalhadora, foi se adaptando à escuridão e à fome, justamente por isso que eles são canibais, eles são agressivos, mas também eles acabam sendo mais inteligentes e espertos. Por quê? Justamente devido às dificuldades. É bem bacana, na verdade, entender, tá? Que vários livros têm isso.
essa questão da dificuldade como uma mola, né, propulsora ali para a evolução. Eu falei sobre isso quando eu falei sobre 2001, Odisseia no Espaço, quando eu conversei com vocês sobre o livro e falei um pouquinho sobre curiosidades da obra, beleza? Eu também falei sobre essa coisa de classe baixa ali no subterrâneo, né, e classe alta na superfície, quando eu conversei com vocês sobre o filme Metrópolis. Ou seja, né, dá para entender que essas ideias ali, elas pairam no imaginário das pessoas que lidam com ficção científica, beleza? Ó, mas enfim, né, por que os Eloys eles são descritos como se eles fossem fracos? Bom, tendo muita facilidade na vida ali devido aos seus antecessores, né, devido aos seus ancestrais, essa falta de dificuldade amoleceu essa espécie, vamos chamar assim. É como se a classe alta, tão parasitária, tivesse involuído, ficando sujeita, na verdade, aos Morlocks. O ponto é que os Morlocks só não dominam justamente a cidade de cima porque ela é banhada pelo sol. E os Morlocks, eles são sensíveis, né, ao claro, igual eu falei. Isso faz com que essa situação acabe permanecendo, e é justamente assim que o Wells uniu diversos tipos de evoluções, né? A darwinista, porque o mais adaptado permaneceu, ou seja, o mais adaptado para a cidade de cima são os Eloi, e para a cidade de baixo são os Morlocks. E aí a evolução social, já que é uma continuidade ali de classe baixa, né, e classe alta que acabou se perpetuando, e uma evolução política, obviamente, porque, apesar de tudo, né, a classe baixa ainda trabalha para sustentar a classe alta. E o ponto aqui é que o termo evolução, igual eu falei, realmente não é adequado, tá? Porque não houve, de fato, uma evolução, como vocês devem ter percebido. E o Wells, ele foi bem no ponto aqui, porque, no geral, as ficções, elas curtem aquele viés de evolução humana de fato, sabe? Nossa, realmente evoluiu, se tornou uma inteligência suprema. E o Wells aqui, ele faz o caminho inverso. Ele usa o darwinismo, ele usa o político, o social, né, esse ambiente político e social, e ele mostra, na verdade, a decadência humana, né, a decadência da humanidade. E aí o viajante do tempo, ele consegue recuperar a máquina do tempo, tá? E ele ainda vai mais para o futuro, e ele se depara com um mundo sem humanos, sem nada derivado disso, com um sol quase morrendo, um sol moribundo, e criaturas muito estranhas, mas animalescas, tá? E aqui isso tudo reafirma, na verdade, a visão do Wells, né, da decadência humana, que vai fazer com que a raça humana seja extinta, e também reafirma aquela visão científica que tem até hoje, né, de que o Sol vai morrer em determinado momento, beleza? Por fim, o viajante do tempo ele volta para a realidade de onde ele saiu, mas depois ele vai para o passado e o livro termina, beleza? E cabe agora a gente explicar o porquê, o motivo ali dos personagens não terem nome, e isso explica muito do livro, beleza? Quando a gente fala sobre viagem no tempo, não tem como a gente deixar de se perguntar sobre o livre-arbítrio, né? Porque se você pode ver o futuro, quer dizer que você não tem livre-arbítrio, né? Porque todas as suas ações ali são pré-determinadas para aquele futuro de fato se concretizar. Se não for assim, a gente entra na questão do paradoxo da viagem do tempo. Porque se você conhece o futuro e modifica uma ação aqui no presente, quer dizer que aquele futuro não vai acontecer? Ou quer dizer, na verdade, que justamente essa modificação da sua ação aqui no presente vai fazer com que concretize justamente o que você viu no futuro? Enfim, é um paradoxo, então, paradoxo, né? O ponto é, na verdade, que o Wells ele teve uma sacada bem literária, na verdade, e bem importante, que mais tarde vai ser utilizada, foi utilizada, né, na trilogia da fundação do Asimov. É uma sacada que quase ninguém percebe. Do momento que a edição final nos trouxe realmente um conto sem nome próprio dos personagens, isso mostrou claramente a pouca força e a pouca importância dos personagens. Mas a gente precisa entender que a história não é sobre o viajante do tempo. O livro não chama o viajante do tempo, chama a máquina, né? Ou seja, a pouca importância dos personagens não é para ele. Essa pouca importância aí é para o livro. O livro chama a máquina do tempo, não o viajante do tempo, justamente para demonstrar isso. O livro é sobre viagem temporal, sobre a máquina. Se os personagens não têm muita importância, eles não têm importância para a máquina, para a viagem, não para o viajante. Beleza? É errado falar que ele não tinha importância para o viajante. Por quê, né? Porque para se modificar um futuro, precisa de uma força muito grande.
precisa do esforço de muita gente para que se possa minimamente modificar um futuro tão distante e já tão estabelecido. O Asimov, lá na trilogia da Fundação, ele explicou isso muito bem, que para modificar um futuro próximo você precisa de uma força menor, mas para se modificar um futuro muito distante, precisa de uma ação muito grande de muita gente, ou seja, uma força muito maior, certo? E o livro, né, o grupo do livro aqui é tipo meia dúzia de personagens, meia dúzia de cara, é uma força insignificante frente ao futuro visto, né, de 800, blá blá blá, 1000 anos, e é por isso que eles não têm importância e eles não acabam recebendo nomes de fato. Dá para compreender a sacada do Wells? Pois é, genial, né? Enfim, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aí que eu vou ter o maior prazer de tirar essas dúvidas e conversar com vocês, beleza? Ó, vamos trocar essa ideia. Eu sei que você já se inscreveu, eu sei que você já deixou seu like. Brigadão, mas também ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? E a gente se vê nos próximos então. Até mais!